Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Qual foi o principal desafio, Tamires, assim? É bem isso mesmo, conheci você antes da traqueostomia. Bem antes, pelo que eu percebi, alguns anos, não foi? Aham, bem antes. E aí, do nada, você tem um cano, tem que respirar por outro lugar. E aí, claro que é chocante, mas como é isso, essa mudança abrupta? Cara, acho que a maior dificuldade é quando eu tive de cair a ficha de que ia ser pra sempre. Porque no começo foi difícil. Foi uma barra, muito pior do que agora. Agora eu tô bem, mas quando eu saí do hospital eu saí destruída. Não era esse bonitinho aqui, era um azul horrível, não sei se você lembra. Não lembro, não. De plástico. E eu não falava, eu não conversava, eu não sabia nem se ia voltar a minha voz. E eu não conseguia engolir, então eu ficava prostrada na cama 24 horas por dia com uma garrafa de 2 litros na mão pra ficar cuspindo na baba, porque eu não conseguia engolir nada. Nem a baba. Por que acontece isso? Porque quando você sai da cirurgia, você sai demasiado, né? Porque mexe em tudo aqui. Então, a parte de engolir fica inchada e não desce nada. Machucado, né? Uhum. Aí eu fiquei um tempão assim, então foi difícil. Mas eu ficava pensando, meu Deus, quando é que vai acabar isso? Será que em 3 meses eu vou voltar ao normal? Vai ficar só uma cicatriz? Eu ficava preocupada com a cicatriz que ia ficar. Isso, e aí foi passando 1 mês, 2, 3... E nada de diagnóstico, e o médico só me dando... Hoje eu entendo. No começo, eu achei que o médico não gostava de mim, porque ele ficava falando, perde a esperança, você não vai tirar isso aí, não. E eu falava, mano, que viagem, claro que eu vou tirar, eu não nasci com isso, eu sou saudável e tal, isso aí deve ser alguma inflamação, alguma coisa. E ele ficava falando que eu não ia tirar. Aí quando deu 3, 4, 5 meses que eu vi que não ia mais tirar, foi a parte difícil. Então, ele falou, mas você até hoje não tem diagnóstico, certo? Não tenho. Recebi o laudo da minha biópsia. A biópsia foi uma cirurgia que eu fiz após. Fiz com 11 meses. Faltando um mês para completar 1 ano de traqueostomia. Eles me operaram, abriram de novo, retiraram tecidos aqui de dentro e levaram para estudo, para ver se o tecido indicava a causa. E aí, quando chegou o laudo, deu causa inespecífica. Então ele concluiu que você não ia mais tirar por conta do estado das suas vias. Assim. As minhas células da minha via respiratória, elas inflamaram por conta própria, como se fosse uma célula de câncer que decide se autodestruir. Tá. As minhas células inflamaram por conta própria, sem causa, motivo, razão. E aí elas começaram a fibrosar e ficar muito grossa, e aí não deu mais passagem de ar. Entendi. Não sabe a causa? Não sabe a causa da inflamação. O que foi que aconteceu? Então, aí quando você tem essa notícia que vai passar com isso pro resto da vida, e aí você acaba indo pra comédia como uma forma de... Você já era comediante antes? Eu já fazia minhas piadinhas, piadocas, né? Piadocas. E aí, meio que, mano, será que é isso? Eu fui entrando, fazendo piada, mas ainda na esperança de que uma hora essa biópsia ia sair e eu ia conseguir tirar, não sei. E aí fui fazendo piada, aos poucos. E você, inclusive, isso é maluquice, né, cara? Porque eu lembro de quando você era open mic, quando você tava lá tava no show de open, eu não lembro do seu texto, não lembro quais piadas você fazia. Aí, do nada, acontece isso com você, e aí eu vejo piadas boas, cara. Eu falei, porra, que piadas legais que ela tá fazendo. Que foi aí, pouco tempo depois eu te chamei pra participar como convidada do Caverna, tipo, a gente entrevistando você, trocando ideia, fazendo a zoeira. E aí depois eu cheguei agora você tá fazendo com a gente. É meio maluco isso, né? Você começou a viralizar com um problema tão sério, cara. No meio da tormenta, você... Acho que foi a única parte boa, né? Pra não dizer que não teve nada de bom. Bom, eu recebi muito carinho, né? De pessoas que nem me conheciam. Veio seguidores de todo lugar do mundo. Recebi muita doação de gás e soro também. Tem soro pra mais de 1 metro de ano lá em casa que eu recebi. Que o SUS não tinha me dado na época.
E aí, mano, essa parte boa, que eu recebi muitas pessoas legais na minha vida. E aí, viralizei por isso. E aí, hoje parece que se eu me esforçar um pouco, eu consigo trabalhar, viver só de comédia. Mas isso aí é um futuro um pouquinho distante. E você conheceu muita gente que vive nessa condição, assim, pra sempre também? Sim, conheci, fiz amizade com algumas. Eu tenho uma influência, inclusive, que é a Catrine Neves. Ela também é traqueostomizada, a dela é diagnosticada. Acho que ela foi alguma coisa do coração dela que deu, não lembro. Mas ela também é influencer e a dela também é pra sempre. Aí eu sigo ela e ela me segue. A gente troca algumas ideias às vezes. Você ainda tem esperança de cura ou você já botou na sua cabeça que vai viver assim? Já botei que vai ser isso mesmo. A doutora Saramira, que é uma das referências de cirurgia de traqueostomia no Brasil, ela pegou o meu caso. Sim. Ela pegou meus exames, ela olhou e tal. No caso, a equipe dela pegou, né? E aí, cara, até hoje eu espero uma resposta. Ela meio que desistiu, sabe? Eu acho que não tem jeito mesmo. Cara, eu acho que isso torna você um perfil singular pra comédia. Primeiro que, quando eu olhei pro Caverna do Ogro, eu falei assim, pô, já é interessante uma mulher na bancada. Porque eu tô sempre pensando nas piadas que tem que fazer e no show. Na estrutura, na parada, assim, como vai ficar, como o programa vai ficar como entretenimento. E aí você é mulher, você tem uma deficiência, mas naquela parada de lacração, de papo identitário, vamos botar representantes de determinada minoria, não. Eu acho que torna, pensando como um roteiro, você dá profundidade, você dá camadas ao personagem, entendeu? Porque no fim das contas, apesar de ser a gente, tá interpretando o personagem quando tá fazendo comédia. Uhum. Assim, e... Aí eu pensei nisso, mas assim, você fica preocupada como, por exemplo, pô, será que eu vou ser resumida a essa pessoa? Será que vão olhar só pra Tamiles PCD, traqueostomizada? Fico, inclusive por minha culpa, porque até pelo que o Gui falou hoje aí no grupo, que parece que meu texto tá muito preso a isso ainda. Parece que eu peguei a traqueostomia, fiz piada sobre isso, deu certo e eu não tô conseguindo me desprender disso pra fazer outras coisas. Eu acho que é um pouco de culpa minha mesmo. Mas, cara, isso não é... Isso tem que dar o tempo também, Tamiles. Né? São 5 minutos de texto, não tem como falar de sua vida toda, não. É verdade. Você Obrigada, tá patrão. fazendo Obrigada, 5 patrão. minutos. Viu, Gui? Chupa, vai tomar no seu cu. O que Gui falou, Gui é o bordão. Chato! Entrou na sua mente, hein? Não, eu entrou porque ele tá certo. Só entra na minha mente quando eu acredito que aquilo é verdade. Eu falei, pô, mãe, ele tá certo mesmo. Esse negócio tá ficando passado, manjado. O que é que você quer mostrar mais? O que é que você acha que dá para as pessoas verem de você, além do... Eu quero falar sobre mais coisas. Eu acho que eu não me resumo a isso. Eu acho que eu tenho... Ai, meu Deus, eu posso falar que eu sou inteligente? Olha, cara, fique à vontade. Aqui é uma conversa para você ser você. Não, mas eu acho que eu sou inteligente o suficiente pra fazer piada sobre mais coisas. Inclusive, eu fazia. Eu tinha um outro texto antes de ser traqueostomizado. Então, eu quero voltar a falar sobre mais coisas. Mas parece... Peraí. Parece também que quando eu subo no palco, as pessoas querem que eu fale sobre isso. Uhum. É uma parada diferente, né? Então fica aí nesse meio termo aí, mas eu vou conseguir. É impossível. Se você aparece no palco, a pessoa te vê pela primeira vez, ela vai olhar. Não falar seria estranho também. Uhum. Você tá entendendo? E em relação a isso, assim, porque sempre que eu vejo as pessoas que têm alguma deficiência ou coisa do tipo, incomoda o olhar. Você passa por isso? De tipo assim, e você fica incomodada com isso? Antigamente, sim. Nossa, no começo teve um momento mesmo que foi bem desconcertante. Foi logo bem no início que eu comecei a tentar sair, né? Ir ao shopping, que no começo eu não queria sair pra lugar nenhum. Achei que minha vida tinha acabado, não queria levantar da cama. Foi, assim, uma depressão terrível. E aí, logo no início, quando eu tava me adaptando ainda com a válvula e tal, eu fui no shopping, lá na Paulista, e aí entupiu de catarro. E eu fui no banheiro pra limpar e tinha 2 adolescentes do meu lado, assim. E elas, não sei se elas reconheceram que era eu, ou sei lá, mas elas fizeram questão de ficar do meu lado rindo enquanto eu limpava o caninho, sabe? Tava pra ver que era zoeira. Sim. Aquilo me doeu. Mas hoje eu acho que eu consigo tirar de letra. Hoje passa muito mais a impressão, eu acompanhando seus stories, que hoje você faz muito mais piada com isso do que antes. Uhum. Acho que tudo é um processo de adaptação, né? E o tempo cura tudo. Acho que o tempo cura bastante coisa. Nossa, se eu pegar... É porque eu não tô com meu acesso ao meu Instagram oficial ainda, mas se eu pegar o início dos meus stories, era só choro, só lágrimas, só aparecia chorando. Meu Deus, minha vida, não sei o quê.
E agora eu não tô mais assim, eu acho que eu superei um pouco. Também você conseguiu criar fãs, e não em relação a só ter seguidores de forma fútil. Você consegue compartilhar a história com mais pessoas, né? Sim, e inspirar mais pessoas, acho que essa é a parte legal também. Mães de crianças traqueostomizadas, eu amo quando eu recebo mensagem de mães que falam: olha, minha filha fica olhando seus vídeos, fica apontando para a traqueostomia dela e falando que você é igual. Nossa, eu acho isso magnífico.